Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Chegamos em setembro, mês da primavera. Adoro. Hoje, terça-feira, 1º de setembro. A nossa live está começando agora e nós temos hoje uma convidada maravilhosa. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Trata-se da professora Ana Carolina D'Artora. Ela é doutoranda em educação, com recorte de gênero. Ela estuda, pesquisa o feminismo em relação à mulher negra. Por que ela está aqui hoje, gente? Ela está aqui hoje com uma missão bastante importante. Na semana passada foi lançado o Atlas da Violência, a violência geral, né? É sobre a segurança pública, então é a violência geral, mas esse Atlas também nos dá conta a todos os anos de como está a evolução ou involução da violência em relação às mulheres. Trata também do feminicídio. E ela, como especialista, ela vem aqui fazer uma análise especial para nós, porque o Atlas nos passa um dado extremamente preocupante. Diminuiu 9% em relação ao ano passado os dados, os índices da violência contra a mulher. Porém, não podemos comemorar de forma alguma, porque isso aconteceu em relação à mulher branca, mas aumentou 68% a violência daquele período até agora em relação à mulher negra. Então, nós não temos que comemorar, pelo contrário, temos que entender esses números para podermos resistir, para podermos mudar essa realidade. Não podemos viver numa sociedade em que a mulher negra está sofrendo maior violência do que a mulher branca. Não podemos viver numa sociedade assim. Nós queremos a paz, a segurança para todas as mulheres. Por isso que nós convidamos hoje a professora Ana Carolina para que ela venha aqui nos ajudar a analisar esses dados e também mostrar caminhos de que forma podemos fazer para alterá-los, né? Para conseguirmos uma sociedade igual, uma sociedade que seja igual para todos, com igualdade de oportunidades e sem discriminação, sem racismo e, principalmente, sem violência para todas as mulheres. É isso que nós buscamos. E, na sequência aqui, nós teremos os nossos articulistas. O Dr. Pedro retorna à live hoje para falar de questões específicas sobre a portaria que foi divulgada na semana passada, na sexta-feira. E também nós teremos aqui o João Guilherme falando sobre a reunião que aconteceu hoje pela manhã sobre o auxílio emergencial. Ele vai nos dar luz a esse tema e explicar, inclusive, na conjuntura, o que aconteceu. Primeiro é lançado o PIB, uma hora depois eles se reúnem, todos com o chapéu na mão, né? Nós já conhecemos essa história, mas o João vai detalhar mais isso para nós. E o Cid também vem aqui falar conosco sobre o índice. O IBGE lançou o PIB mostrando que houve um recorde para baixo. É o menor índice do trimestre. E ele vai colocar aqui para nós detalhadamente de que forma isso nos impacta e por que chegamos a esse estado de coisas. Vocês viram que a live hoje, né, ela está que tá, não dá para perder. É com você, Fernando. Vamos iniciar então, pessoal, com os dados aqui da Covid na nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde registrou nas últimas 24 horas 10 óbitos e novos 352 casos de contaminação. Continuamos alertas, todos. Precisamos nos cuidar. É com você, Fernando.
E agora a especial de hoje, que não dá para perder, gente. Ela é maravilhosa. Nós recebemos aqui hoje a professora doutoranda em educação, com recorte de gênero. Ela está fazendo uma pesquisa sobre a questão do feminismo em relação à mulher negra. Muito importante. E ela vai aqui nos ajudar a analisar os dados do Atlas da Violência, que foi lançado, publicado durante meados da semana passada. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima e eu tenho certeza que vocês vão adorar a nossa conversa e a nossa experiência aqui que faremos juntas. Nós estamos aqui hoje com a professora Ana Carolina D'Artora. Ela é professora do estadual, né, do nível estadual aqui no Paraná, e ela é doutoranda em educação com recorte em gênero, em feminismo. Então, ela vai se tornar uma especialista, né, daqui a pouco, o que é ótimo para nós, né, professora? Precisamos cada vez mais de pesquisadoras, de experts na questão de gênero, e principalmente também na questão de gênero em relação à mulher negra, que vai ser o nosso tema aqui de hoje. Pode dar boa tarde a nossos trabalhadores e trabalhadoras e, na sequência, eu lanço aqui a pergunta. Fique à vontade, professora, e seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Gil. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pelo convite, principalmente pelo tema que a gente vai tratar aqui, que é o tema sobre o qual eu me debruço, né? Falar de mulheres negras é o que eu tenho feito já há um bom tempo. Já pesquiso desde o meu mestrado essa temática, comecei trabalhando com adolescentes negras e aí fui migrando aí para o feminismo negro. Estou muito feliz, principalmente, de estar aqui falando também para trabalhadoras e trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores, dos metalúrgicos. Eu também atuo no Sindicato dos Professores, mas, como eu te falei, estou afastada no momento. Mas estou muito contente, muito feliz por esse convite para fazer esse bate-papo, que com certeza vai ser muito importante, muito especial. Com certeza vai, professora. E para nós é uma honra tê-la aqui, acredite. O nosso tema é sobre o Atlas da Violência. Então, eu vou explicar aqui para os nossos trabalhadores e trabalhadoras que, anualmente, é editado em meados de agosto, assim, geralmente mais para o final de agosto, o Atlas da Violência, que, na verdade, ele contempla todo tipo de violência, homicídio com homens, jovens, crianças, mulheres, enfim, com todos, né? O Atlas, ele é sobre eu ia falar segurança pública, mas não é sobre a falta de segurança pública, na verdade, né? Porque pela falta dela nós temos toda essa violência, mas isso é um tema para uma outra conversa, em uma outra entrevista, num outro momento. O que nos chamou a atenção? Nós, em função de termos trabalhos, né, que as trabalhadoras metalúrgicas aqui sabem, temos um departamento da mulher bastante atuante, anualmente fazemos aqui o Março Laranja, que é um trabalho em defesa, né, ao combate da violência contra a mulher, de enfrentamento. E nós fomos lá ver como é que estavam os dados da violência. E o que nos chamou muito a atenção, professora, é que ele baixou 9%, porque o ano base de pesquisa é 2018, é sempre, né, 2 anos, né, um ano e pouco para trás, não chega a ser 2 anos, enfim. O que me chamou a atenção, professor, é que diminuiu 9% quando a gente avalia a violência contra a mulher. Só que nos chocou que, em relação à mulher negra, 68% é o dado que nós temos aqui. 68% de mulheres negras sofreram violência e está registrado nesse último Atlas agora da violência. Inclusive, houve uma frase da doutora Samira Bueno, que ela é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez a pesquisa junto com o IPEA, onde ela coloca assim: que política é essa que estamos desenvolvendo aqui nesse país para reduzir violência contra a mulher,
que reduz violência em relação às brancas e aumenta entre as negras, o que estamos fazendo? Então, isso chamou muito a nossa atenção, professora, e eu gostaria muito que você nos ajudasse aqui a entender esses números e nos dar ferramentas para lutarmos, né, para enfrentarmos e mudarmos esse estado de coisas. É com você, professora. Entristece realmente, né, a gente olhar para o Atlas da violência, ver que a violência geral contra mulheres diminuiu, porém, quando a gente cruza os dados ali, a violência contra mulheres negras aumentou. É meio assustador, entristece, mas não é uma surpresa, assim, não é uma surpresa porque é aquilo que a gente começou falando, né? A gente conhece a estrutura do nosso país e a gente sabe que o nosso país é um país que sofre com um racismo e um sexismo estrutural. Então, o que a gente observa nesse fato do aumento da violência contra as mulheres é a conjunção do racismo e do sexismo que afeta essas mulheres duplamente. Então, como elas estão na base da pirâmide social, numa situação de maior vulnerabilidade social, marginalização e mais expostas, né, à violência racista e à violência sexista, isso mostra esse aumento. Mas por que aumento se a gente tem políticas públicas, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, que vem para promover essa reeducação social, coibir essa violência, que também um dado muito triste é observar que essa violência acontece no contexto doméstico, então é dentro de casa que a violência acontece, é muito triste a gente saber disso, né? E a Lei Maria da Penha, uma política pública para coibir um pouco essa violência, a gente fica pensando, nossa, mas ela não teve efeito. Mas não é puro e simples assim, não é que ela não teve efeito, não é que ela não, é que ela teve efeito. Então, o que acontece é que a gente tem maior denúncia. Então, quando a gente vai olhar para os números, aquilo que nem se entendia como violência, as mulheres começam a entender a violência que sofrem, começam a denunciar muito mais a violência que sofrem, e isso se traduz nesse aumento da violência. Eu não acho que a violência tenha aumentado pura e simplesmente, né? Porque o Brasil é um país violento, tem um histórico de violência. Tem um historiador que fala que países que sofreram com escravidão são países, né? A escravidão aí da composição da nação nos deixou esse legado, essa herança de violência. O Brasil é o 7º país mais violento do mundo. Então, não é surpresa, não é como eu disse, né? Nos entristece, mas não é uma surpresa. E o que a gente observa é que a maior compreensão do que são as violências, eles terem aprimorado essa ferramenta de denúncia faz com que esses números que esses números aumentem, né? Porque a violência antes ela ficava velada, as mulheres sofriam essa violência dentro das suas casas e ficava por isso mesmo, ninguém falava disso. Lembra aquela famosa frase, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E hoje, no movimento feminista, o que a gente fala? Mete a colher, sim. Se a gente ouve a nossa colega vizinha sofrendo do lado, a gente vai ver o que está acontecendo. Então, isso demonstra a importância, né, dessa política de enfrentamento à violência e uma maior reeducação social, das mulheres compreenderem e as mulheres negras entenderem, compreenderem e denunciarem a violência que sofrem. Um pouco isso, assim, para a gente começar. Sim, mas esse aumento da violência em relação às mulheres negras, exatamente você atribui a quê? Você fez um geral, então, né? Eu atribuo ao fato delas estarem compreendendo e denunciando mais a violência que sofrem, mas também, como eu disse, a conjunção racismo-machismo ela afeta duplamente as mulheres negras. Então, as mulheres brancas elas lutam contra o machismo, as mulheres negras lutam contra o machismo e o racismo. Essa conjunção faz com que elas sejam mais violentadas, que a violência sobre elas seja mais pesada, né? É uma violência dupla que a gente sofre, uma dupla opressão.
Então, discursos de ódio, né? Discursos de ódio contra a população negra, esse desprezo, né, pela população negra, como a gente já falou, esse racismo estrutural que coloca a mulher negra em maior vulnerabilidade, então a mulher negra ela está mais exposta. Por exemplo, ainda infelizmente, a maior parte das empregadas domésticas, por exemplo, são mulheres negras. A mulher branca, ela é mais protegida, ela está no contexto do lar, ela está num bom emprego. A mulher negra, infelizmente, ela está exposta, ela está nessa situação de vulnerabilidade. Então, isso se expressa nesses números de violência. Professora, então agora aqui vamos tratar de uma coisa que me chamou a atenção agora. Nós estamos na luta de combate à violência há anos, né? A própria ONU criou os 16 dias de ativismo, porque nós sabemos que a violência contra a mulher não é um privilégio do Brasil. O Brasil, sim, é um país violento, perdão, é o 7º país mais violento do mundo há anos, vamos deixar isso claro, que ele não altera, ele não vai indo para baixo para nos dar um acalento. Piraquara, aqui do ladinho de Curitiba, já foi a 3ª cidade mais violenta do país. Agora as coisas mudaram, acho que ela deve ter ido pelo 7º, 8º. Já teve número de 4ª cidade com maior número de violência contra a mulher, né? Quarta cidade do país com maior número de violência. Sim, tudo muito aqui perto da gente para ver, porque o Paraná, quando a gente criou aqui o Março Laranja, há 7, 8 anos, ele era o 4º estado mais violento do Brasil naquele momento. Que bom que algumas coisas evoluíram. Então, Piraquara acabou deixando esse protagonismo, embora ainda está entre as 10, com certeza, porque olhando o mapa a gente percebe que estourou na Bahia, Piauí e Roraima, eles têm lá também um legado, e você fala em escravidão, e tem tudo a ver, porque aquela região a gente sabe que lá que as coisas aconteciam com mais frequência. Mas eu quero fazer com você aqui uma outra análise agora. Então, assim, estamos no planeta lutando contra a violência das mulheres que elas sofrem, que é em casa. E deixando claro aqui, como você já comentou, nós estamos falando aqui de feminicídios, né? Existe uma violência geral contra as mulheres, mas o Atlas da Violência, esse ano, inclusive, ele não diferencia homicídio de feminicídio. O homicídio é uma agressão que você sofre em qualquer lugar, um assalto, um assassinato, né? Enfim. Já o feminicídio é o que a professora comentou aqui, que é exatamente feito por pessoas próximas. O feminicídio se caracteriza... Que tem o fato de ser mulher como central, que é o mais triste, né? É minha mulher, eu posso bater, é mulher, eu posso matar, é mulher, eu posso... Isso. Foi bom você pontuar, porque a parte mais trágica do feminicídio é a gente morrer pelo fato de ser mulher. Então, por isso que foi dado esse nome, né? Não é um assalto lá fora que qualquer pessoa está vulnerável e pode sofrer. Então, com esses números de agora, eu quis colocar a seguinte questão. É uma luta mundial, a ONU encabeça os 16 dias de ativismo. Nós vamos ter agora, então, professora, desculpe, que começar dentro dos 16 dias uma ação para coibir a violência com as mulheres negras. Além do que já fazemos, nós temos agora que fazer esse recorte, porque esses 60... Temos que fazer esse recorte. Lá no Sindicato dos Professores, a gente sempre privilegia os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas com a mulher negra, a gente tem que fazer esse recorte justamente pelo que eu falei. A opressão da mulher negra não é só sexista, não é só machista, ela é também racista. Então, a mulher negra ela está mais vulnerável ainda. Quando ela sofre essa violência, ela é mais pesada. Um outro elemento que eu esqueci de falar também sobre o fato da violência contra as mulheres negras ter aumentado é o fato que as mulheres brancas têm mais acesso, né? Mais acesso a essas políticas por conta da condição social, da situação
socioeconômica, e as mulheres negras não. E isso se dá pelo racismo estrutural. Então, a gente tem que fazer uma dupla reeducação. A gente tem que reeducar contra essa cultura machista violenta, mas a gente tem que reeducar também contra a violência racista. Então, sim, a gente precisa fazer uma dupla reeducação. E, assim, infelizmente, mas é necessário. A gente Sim. precisa combater duplamente racismo e machismo. Se não, acontece justamente isso. A gente implementa políticas de combate e tudo mais, a violência, promove a reeducação contra essa cultura machista, e o que acontece? O número de violência contra mulheres negras permanece. Então, professora, eu entrevistei aqui na Live SMC, em meados de maio, junho, a deputada estadual Cristina Silvestre, que ela foi eleita a procuradora da mulher aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Inclusive, eu fiquei assim muito feliz com essa postura, porque o Senado aprovou essa lei e em todas as assembleias legislativas do Brasil possui uma procuradora que trata da questão de gênero. E ela é uma pessoa assim extremamente acessível, assim muito interessada no tema, assim eu gostei muito de como foi evoluindo a nossa conversa, inclusive aberta para que a gente leve projetos lá e ela avalie, de repente pode até implementar, porque daí vira lei, né? Porque é dentro da Assembleia. Isso que eu estou comentando com você aqui, professora, sobre ela. Por quê? Se nós temos que, nesse ano, começar a nos programar desde já, desde 1º de setembro, para os 16 dias de ativismo de 2020, nós temos que fazer uma ação com esse recorte dentro do enfrentamento geral com a questão da mulher negra. Porque você... Mais intensamente, né? E refinar essas políticas, né? Porque, por exemplo, foi bom você falar que eu até esqueci de citar que eu sou do Conselho Estadual da Mulher, mas também estou afastada no momento. Tá. Mas a gente pensou, e lá no Conselho da Mulher elas pensaram e elaboraram, inclusive foi implementado por essa deputada, né? Foi para a Assembleia pelas mãos dela, mas uma política que foi elaborada ali no Conselho Estadual da Mulher, a coisa do boletim eletrônico. Então, as mulheres vão lá, fazem a sua denúncia eletrônica, porque a gente está nesse Sim, ela contexto falou de aqui. pandemia e tudo Sim. mais, facilita muito, é muito bom, ótimo e tal. Mas para a mulher classe média, porque quem são as mulheres que têm acesso à internet, que estão na condição hoje de fazer o boletim eletrônico? Não é a mulher periférica. E quem é a mulher periférica, que é tudo isso que a gente já falou aqui, quem é a mulher que está na base da pirâmide social, nessa vulnerabilidade, sem acesso? Então, quando a gente vai pensar essas políticas, considerando o racismo estrutural que a gente tem que refinar também essas políticas para que elas consigam coibir a violência lá onde ela está acontecendo e tem atingido também, né? E que se expressa nesses números que a gente está falando aqui do aumento da violência. Então, é preciso que essas políticas sejam, sim, refinadas e que tenham esse olhar específico para esse viés de raça, essas políticas para as mulheres. Mas, como eu estava te falando aqui anteriormente, a gente ainda sofre, né, com o mito da democracia racial no Brasil, e é muito, assim, é mais fácil a gente tratar de qualquer tema no Brasil do que tratar de raça. Ainda tem um tabu muito grande, as pessoas ainda acreditam que isso não é um tema importante. No entanto, a violência tá aí, né? Tá dada, e a gente não vai conseguir combater isso, superar essa violência sem fazer esse recorte específico. Você também mencionou o George Floyd, e só para fechar isso que eu estou falando aqui, nos Estados Unidos, a sociedade levantou a bandeira antirracista, né? Tá tendo mobilização lá até agora contra essa violência racial, contra a violência da polícia contra a população negra, morte da população negra e tudo mais. Aqui no Brasil isso chegou, sendo que a gente já vive essa violência há muito tempo, mas inspirados ali
pelos acontecimentos nos Estados Unidos, em decorrência da morte do George Floyd, esse movimento chegou aqui no Brasil, mas aqui ele tomou um outro viés. Justamente por isso que eu estou falando, tratar de raça no Brasil é quase tabu. Então, aqui, em vez das pessoas levantarem a bandeira antirracista, elas preferiram levantar a bandeira antifascista. Sim. E aí a gente não olha para o problema real, que é o racismo que estrutura nossa sociedade. A violência contra as mulheres negras aumentou, o feminicídio, né? Mas a violência contra a juventude negra também, né? Também. É a violência contra a população negra no geral. No geral. Então, a gente tem que superar, inclusive, para que a gente supere a violência como um todo, é o racismo e o machismo. Então, professora, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria aqui de pontuar algo, depois eu vou passar para você também fazer sua mensagem final. O que eu quero deixar claro com essa entrevista hoje, com essa participação maravilhosa desta doutoranda aqui, que daqui a pouco vai estar nos ajudando, produzindo pesquisa e conhecimento em defesa de nós, das mulheres negras. Então, é muito importante. Desejamos muito sucesso para você. Mas também deixar claro aqui que não temos o que comemorar com o Atlas da Violência em relação à mulher em 2020. Pelo contrário, não diremos, que bom, diminuiu 9% a violência em relação às mulheres. Porque enquanto tiver um grupo de mulheres sofrendo, sendo violada e aumentando um percentual de 68%, nós todas estamos sendo violadas, todas. Porque não dá para comemorar. Não dá para comemorar, não. Porque nós estávamos trabalhando antes com uma ideia de mulher, apenas gênero. Mas agora a gente vai incluir raça, sim. Porque nós queremos que todas as mulheres sejam respeitadas. Absolutamente. Estejam protegidas, né? Protegidas. Não queremos criar mecanismos e políticas, como disse a diretora executiva do Instituto de Segurança Pública Brasileiro, que política é essa que estamos criando? Que só está defendendo mulheres brancas. Nós queremos que todas as mulheres brasileiras, todas, porque nós não vemos diferença entre essas mulheres, que todas sejam respeitadas, que todas tenham acesso, que todas tenham condições de poder melhorar suas vidas, que todas saiam dessa situação de vulnerabilidade. E se nós percebermos, então, que daqui para frente começa a ter um problema que está claro na pesquisa do IPE agora em relação à mulher negra, vamos sim, todas as mulheres lutar para que isso acabe. Aproveitar que nós já temos essa luz para nós, para nosso movimento, né, professora? E vamos ajudar a extirpar e não vamos aceitar isso. Não podemos aceitar. É com você. Não podemos continuar naturalizando, continuar achando que essa violência é normal. Não é normal. Viver nessas condições não é normal. Não é. Vamos buscar a paz juntas, professora. Vai dar tudo certo. É só nós lutarmos juntos, como agora os trabalhadores finalmente entenderam, né? Eu falo trabalhadores de todas as centrais do Brasil, eles estão se unindo, como fizeram recentemente agora em relação à Renault, uma gigante, e nós aqui, né, trabalhadores no chão de fábrica, parecia impossível. Sensacional. E foi a vitória sensacional, mas porque todos lutamos juntos, professora, todos. Então agora está na hora de todas as mulheres também se reunirem para não deixar criar um gueto entre nós. Não podemos. Sim, você sabe que lá no nosso sindicato, a nossa base é 89% feminina, né? Sim. Então, essas que são as professoras. Então, algumas questões de sofrimento mental, questões da saúde da mulher mesmo, impacta muito. E a gente tem dificuldade, tratando de machismo, né? Algumas coisas a gente tem dificuldade de conquistar na carreira das trabalhadoras em educação, porque é profissão de mulher. Então, essa compreensão social de que professora tem que fazer
por amor, por dom, e não porque é trabalho e a gente precisa ser reconhecida Pesquisa. pelo nosso trabalho e ser paga. Então, são essa cultura que a gente tem que desconstruir no geral, Sim, né? mas vamos desconstruir. Eu acho que estamos nesse caminho, sabe? Sem pensar que a professora ela tem que ir como você, mestranda, mestre já, né? E agora doutoranda. Quanto tempo nós investimos em educação para poder dar aulas? E eles pensam o quê? Que Sim, isso é uma coisa porque é, por fazer por talento amor divino? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. não Temos que dá, né? virar essa roda, professora, e temos que ser olhada como somos realmente, mas a gente está indo, a gente chega lá. Então, sim, vamos chegar sim, Obrigada, com professora. É certeza. só sua primeira entrevista, mas você vai ser convidada mais vezes, porque eu amei, foi bacana. Eu tenho Ah, certeza que todas as nossas trabalhadoras e os trabalhadores também vão gostar muito de acompanhar essa entrevista, com certeza. Obrigada, ai, professora. obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Espero que eu tenha correspondido aí à Muito, expectativa e conseguido trazer alguma clareza sobre o assunto, né? com certeza, muito, muito mesmo. E agora, os nossos articulistas. Está quase o time todo aqui hoje, gente. É uma super terça. Não dá para perder. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid. Como está você nessa super terça-feira? Tudo certo? Tudo certo, Gilce, estamos aí, correndo também o trecho. Correndo trecho, né? Essa terça-feira a gente está chamando de super aqui, eu com o Cid, porque hoje pela manhã houve uma reunião com o presidente da República, o seu ministro da Economia. Aliás, parece que está abatido, falando baixo, meio constrangido. Depois, não hoje que não temos tempo, mas temos que avaliar o constrangimento dele numa outra entrevista à parte, tá, Cid? Sim, Mas ele sim, estava meio quieto hoje. Mas, enfim, eles se reuniram lá com as lideranças para definir os R$ 300. E, por perfeito. coincidência ou não, isso aconteceu uma hora exatamente depois que saiu o PIB de hoje, um recorde negativo no segundo semestre, o dia também de discussão de orçamento, ou seja, eles reuniram todas as condições de dizer que estamos que nem pai e mãe em casa quando não quer comprar um sapato novo para o filho. Olha, esse mês está terrível aqui em casa, não dá para comprar nada. Foi mais ou menos assim que aconteceu as coisas, né, Cid? Foi, foi. Bom, na verdade, o anúncio do PIB já só veio confirmar o que a gente estava falando, né? Tá, Em termos de queda da economia. E era nesse patamar aí de fato, tá? Que nós estávamos comentando. O anúncio do auxílio também já era esperado, né? E a Lua, o governo enviou ontem para a Câmara dos Deputados, né? Bom, uhum, como que a gente relaciona tudo isso? Tá? Primeiro que o lançamento do auxílio, o governo apressou para poder exatamente criar uma notícia positiva diante de uma notícia negativa. O governo faz muito isso aí. Tá? Outro aspecto é o seguinte, né? É que o PIB ele revelou aí todo o impacto da pandemia. E o maior impacto foi nesse momento mesmo. Né? Vamos ter agora impactos menores para frente, né? Mas isso é que marcou de fato aí a pandemia, certo? Essa queda do PIB aí de 9,7%. Na verdade, é o seguinte, eu gosto de fazer outra comparação. O PIB caiu 11,4%. Porque tá, aí essa comparação em 9,7% é comparando com o primeiro trimestre. Né? Quando eu comparo com o mesmo período do ano passado, que é o segundo trimestre de 2019, e sim. essa é a medida que a gente faz a anual, comparação anual, a queda foi de 11,4%. Tá? A tendência é o ano fechar aí com um patamar aí de 4,5% a 6%, né, da queda do PIB, certo? Então Tá. vamos ter isso daí, era tudo isso aí, tudo que está noticiado aí é o que os nossos vídeo ouvintes têm ouvido, né, constantemente, né? A gente realmente tem debatido isso, né? Tá. Então são números que a gente já debateu nos vários programas aí, mostrando a gravidade da crise que teve. Evidente que essa gravidade só não foi maior em função do auxílio emergencial que nós lutamos e conquistamos. Sim. Só não foi maior
pelas lutas que nós fizemos para manter o emprego na categoria. Só não foi maior pela luta que fizemos para garantir os empréstimos para as pequenas e microempresas, né? Então, assim, era para ser um PIB. Se dependesse do Bolsonaro em si, essa queda do PIB seria maior, né? Não foi maior por conta nossa, do nosso esforço, da nossa luta, da nossa pressão no Congresso Nacional, certo? Acho que isso que é o grande destaque que nós temos aí, tá? Outro destaque aqui é que a indústria, tá? A indústria está sofrendo mais, ela está com uma queda aí de 12,6%, tá? Sobre o segundo semestre, o consumo das famílias caiu e o nosso PIB aí chegou ao patamar de 1,65 trilhão de reais, né? E a questão toda é o seguinte, nós estamos em 2020 e o tamanho da nossa economia voltou a ser do tamanho de 2009. Estamos aí, perdemos 11 anos. Não é só esse momento da crise da pandemia, teve a recessão 2015, 2016, então, e o baixo crescimento, o PIBinho nosso, 2017, 2018, tudo isso juntado faz o quê? A gente regrediu 11 anos. Né? Se a gente contar tudo que aconteceu no país de 2015 para cá, que foi a catástrofe toda. Né? Então, é isso. Perdemos 11 anos e temos que lutar para recuperar isso aí no mais breve tempo possível. E essa recuperação, ela se dá exatamente pela nossa briga por emprego, por salário, né? E por uma política econômica de crescimento do país. É isso que pode nos resgatar esses 11 anos. Né? Caso contrário, vamos demorar muito tempo para resgatar esses 11 anos. Se a gente seguir a receita do Guedes e do Bolsonaro, nós vamos demorar muito mais tempo para recuperar esses 11 anos perdidos. Boa tarde, doutor Pedro Lapa, como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Gilce, e você como vai? Uma boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Então, nós hoje vamos voltar aqui ao assunto da portaria de ontem, né, que foi baixada na última sexta-feira, transformando o trabalho, dando possibilidade para que o trabalhador trabalhe aos domingos, sem que signifique que tem que receber hora extra. Pode ser compensado. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero aqui fazer uma errata de público, porque eu pedi desculpas de público, porque ontem, por várias vezes aqui na live, eu chamei essa portaria de medida provisória. E o nosso objetivo aqui com a live é exatamente tornar essas palavras que são meio confusas, mas que elas fiquem fáceis para o entendimento de vocês, porque altera a nossa vida no chão de fábrica. Então, é importante que os trabalhadores saibam a diferença entre uma medida provisória e uma portaria. Então, ontem, me perdoem, eu acabei me equivocando e chamando a portaria aqui de medida provisória, e quero dizer para vocês que medida provisória foi a 936, que fez ajustes no nosso contrato de trabalho, agora em relação à pandemia, suspendendo o contrato e flexibilizando, né, horário de jornada de trabalho. Né? Então, aquilo é medida provisória, porque o presidente ele emite essa medida provisória, né? E daí o Congresso vota, como recentemente a 927, que era nefasta para nós e caducou porque ficou lá no Congresso e não foi votada. Então, a medida provisória ela tem essa característica, ela é emitida, enviada pelo presidente da República, mas ela necessita ser votada no Congresso durante um determinado prazo, senão ela perde a validade. E também ela pode ser votada lá no Congresso, né, doutor, e o Congresso não concordar com a medida e rechaçá-la. E foi justamente pensando nisso que o presidente da República deve ter, né, combinado com o ministro da Fazenda, né, da Economia, para que baixassem esse decreto na última sexta-feira, porque pelo menos ele baixa, ele tem valor na hora, e isso não vai para o Congresso ser analisado. Então, o doutor vai, na sequência aqui, mais uma vez esclarecer como é que podemos lutar em relação a essa portaria que foi baixada na última sexta-feira. Então, a primeira pergunta é essa, doutor. Como nós podemos, né, nós trabalhadores aqui, quem pode nos ajudar em relação a essa portaria e de que forma? É com você. Então, Gilce, primeiro alguns esclarecimentos em relação à medida provisória. Né? A medida provisória tem um prazo de validade de 120 dias. Se ela não for votada pelo Congresso Nacional, ela, no termo
jurídico ela caduca e deixa de gerar qualquer efeito. Foi o que aconteceu com a medida provisória 927 desse ano e a 905, 2019, que tratava exatamente do trabalho aos domingos, que foi um alívio para o movimento sindical e para os trabalhadores, porque não teria mais essa exigência do trabalho aos domingos. Mas aí, como você mesmo falou, o governo, certamente, a presidente da República, vendo que não tinha dado certo já a publicação daquela medida provisória 905, utilizou-se, através do ministro da Economia, do subterfúgio de fazer uma portaria que é auto-aplicável a partir do momento de sua publicação, que foi na sexta-feira, para determinar o trabalho aos domingos, atendendo ao interesse claramente empresarial, né? É um negócio nefasto para judiar do trabalhador e ajudar o empresário. É só para isso que ela serve, ainda mais num tempo de pandemia como nós estamos. A saída que nós temos é discutir, através de uma ação de inconstitucionalidade dessa portaria, porque ela fere não só a Constituição Federal, quanto a Lei 605/49, que é aquela que discute que estabelece o descanso semanal remunerado, e a própria CLT, no seu artigo 67, e as demais determinações que falam sobre o descanso semanal remunerado. Portanto, a saída é pedir a inconstitucionalidade através de uma ação específica junto ao STF para que seja cassada essa portaria e que ela seja declarada inconstitucional. Essa é a saída que nós temos. Quem sabe através das sindicais, que devem se unir para poder fazer em conjunto esse tipo de procedimento. Ok. E outra pergunta, e com certeza as centrais já devem estar elaborando, porque não é a primeira vez que as centrais enfrentam uma situação como essa, já aconteceu outras, né, na nossa história recente. Doutor, há uma pergunta de um trabalhador ontem que fez aqui para nós, durante a live, que eu gostaria que o senhor, por favor, respondesse hoje. Ele trabalhou no domingo passado agora, né? Foi editada na sexta essa portaria. Ele quer saber se ele já não vai receber essas horas extras de domingo. A primeira pergunta foi essa. Tá. Assim, a portaria, ela entra em vigor na data da sua publicação. Como ela foi publicada na sexta-feira, a partir dessa data ela passa a gerar efeitos. Se ele trabalhou no domingo, nesse domingo passado, dia 30 de agosto, essas horas desse domingo não serão pagas como extras. Apenas se a empresa quiser pagar como extra. Mas ela já pode fazer essa compensação durante a semana sem qualquer negociação com o sindicato e sem qualquer acordo coletivo. Ela vai fazer da forma que achar melhor. Então, depende da bondade. Imagine, vamos viver da bondade da empresa, né? Então, nós não temos como dizer assim, vai pagar ou não vai, mas ela não está obrigada a pagar, infelizmente. Não está obrigada a pagar. Né? Porque já está em vigor essa portaria. Esse é o absurdo que nós estamos vivendo, o afastamento completo do movimento sindical, dos sindicatos, perto do trabalhador, que pode ajudá-lo e que pode protegê-lo. Infelizmente, a esse ponto que nós chegamos com as atitudes desse governo atual. Obrigada, doutor. Bem importante aqui, eu consegui fazer aqui a minha retratação por ter colocado ontem chamado a portaria de medida provisória, e também a tua participação foi muito importante para deixar claro para o trabalhador. Ele escreveu na hora ontem, e o domingo que eu trabalhei agora. Então, infelizmente, trabalhadores e trabalhadores, a partir de sexta-feira passada, nós temos uma portaria que nós precisamos torcer para que o movimento sindical rapidamente, né, faça uma petição, e ainda assim, claro, não é que vai fazer, estala os dedos e volta, vai ser julgado, né, doutor? Então, nós dependemos de um entendimento dos juízes que vão julgar isso, né? Estamos à nossa própria sorte, essa é a palavra. Com certeza. Nunca estivemos tão vulneráveis, e a nossa própria sorte. Como chegamos até aqui, né, doutor? Como chegamos? Pois é. Mas as coisas Tudo vão melhorar. Tudo começou com o que nós chamamos de golpe, que tem pessoas que dizem que não foi. Mas, infelizmente, aquele foi o primeiro passo para a derrocada dos direitos trabalhistas, do direito dos indígenas, do direito quanto à natureza, do direito à terra, do direito à saúde, do direito à vida. Aquele passo foi o primeiro caminho para que a gente fosse perdendo todos os nossos direitos, Jus, infelizmente.
E, infelizmente, também o que mais dói é, assim, é que o povo que acabou apoiando na sequência. Não, o golpe foi feito lá no Congresso, ok? O povo tem a ver porque votou aqueles deputados e senadores, né, que Sim, apoiaram o golpe naquele momento. Mas, na sequência, o povo brasileiro tão sofrido, ingênuo, achando que estava elegendo o salvador da pátria, eles não sabem que elegeram um algoz que muda a vida deles todos os dias e não sim, muda a vida dos empresários, porque ele jamais se elegeria só com os votos dos empresários. Nós sabemos que com a distribuição de renda nesse país, do jeito que ela é feita, nós temos milhões de pessoas com poucas condições e que a renda está concentrada num pequeno grupo. Então, ele foi sim. eleito por esses milhões de pessoas que hoje ele está massacrando diariamente. Exatamente isso, Gilce. Mas para que as pessoas consigam, né, pelo menos perceber essa realidade na sua volta, porque nós temos eleições municipais agora, temos daqui 2 anos eleições gerais novamente, e teremos uma nova oportunidade, mas precisamos que o povo perceba qual é o papel dele em tudo isso, né? Porque às vezes Sim, ele está sofrendo e não consegue perceber. E a nossa função aqui é tentar fazer uma lupa, né? Levar uma luz, um conhecimento, né? Pelo menos não achamos que somos os donos da verdade, absolutamente, mas aqui estamos tentando ler os fatos, passar para eles, para que eles façam um juízo, né? E que possam sim. viver melhor, escolher melhor os seus representantes. Acho que essa é a ideia. Doutor, Eu acho que é obrigada. isso mesmo, Gilce. É isso, né? Obrigada, doutor. Sim. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado a você, Gilce. Uma boa tarde. Estou sempre à disposição, tá? Fiquem todos com Deus. Amém. Obrigada. Boa tarde, João. Como está você? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Então, João, hoje mais que nunca precisamos dessa sua experiência aí, seus cabelos brancos que nos trazem alento, porque você sabe para que caminho estamos indo, né? Eu espero que você possa nos ajudar e ajudar a milhões de trabalhadores informais, né, brasileiros, que dependem para viver do auxílio emergencial. Não sei se por coincidência ou não, mas 1 hora depois do IBGE noticiar uma queda, né, um recorde no nosso PIB para baixo, né, obviamente, ele se reuniu lá com as lideranças no Congresso e bateu o martelo, ele juntamente com o seu criado lá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que parecia que estava precisando de algum tipo de vitamina, porque não consegue falar. Algum problema está acontecendo com ele que você nos conta depois. Enfim, ele se reuniu com as lideranças e determinou que são R$ 300, e segundo o Guedes, é o que eles podem pagar agora. A minha pergunta é, o fato de ele ter se reunido com as lideranças e dado essa notícia lá junto com eles, já garante que as lideranças vão votar a favor desse valor? Ou você acha que podemos ainda ter esperança de que haja um bom senso lá dentro daquele Congresso Nacional e que o valor suba? O que você acha, João? Olha, está acontecendo o que poderia e deveria acontecer. E a primeira coisa importante que eu destaco é que ontem, no fim da tarde, as centrais sindicais unidas emitiram uma nota alertando para a necessidade da manutenção dos R$ 600 e Tá, chamando a atenção dos partidos políticos, das direções partidárias, das lideranças e do Congresso Nacional para garantirem os R$ 600. tá. Então, repara como a escrita se mantém. Hoje, por coincidência, no dia que se anuncia a queda do PIB no segundo trimestre, por coincidência, no dia que o governo envia também a proposta de orçamento, com nenhum reajuste real no salário mínimo, Exato. o governo é obrigado a anunciar que vai tentar reduzir de R$ 600 para R$ 300. Ora, levando em conta o apelo das centrais, que, diga-se de passagem, é
até agora, a única agência social, a única instituição social que verbalizou a necessidade da manutenção de R$ 600, abre-se uma batalha muito grande. Está posta a questão, sim ou não R$ 600. A medida provisória que o governo pretende, ela diminui esse valor para R$ 300. Mas, como toda medida provisória, embora ela tenha validade, para se exercer nos meses subsequentes, ela precisa de ser votada, discutida e aprovada no Congresso. Se não for, cai, caduca e vigora a posição do Congresso. Então, mais uma vez, levando em conta os interesses de milhões, as centrais sindicais acertaram com esse manifesto de ontem, que deve ser divulgado hoje, exigindo, pedindo, mas exigindo que o Congresso derrube essa medida provisória e vote R$ 600 até dezembro. Sim, até porque as notícias dão conta apenas de uma conversa unilateral. Não li nenhum jornal deste momento, que acabou de acontecer essa reunião, a coisa de uma hora atrás, apenas tem o lado do presidente falando. Realmente, a plateia dele eram líderes partidários, mas não há, até esse momento, né, que estamos gravando aqui, 11h20 da manhã, nesse momento, uma fala por parte do Congresso, dos partidos, dos líderes. Então, eu creio que nós podemos, sim, nos manter com esperanças. João, temos condições de resistência com os nossos 154 deputados da base trabalhistas? Olha, a primeira condição de resistência é a justeza da reivindicação, porque imagine bem o que significa para milhões esse corte abrupto de uma renda precária, mas existente. Reparem, a doença pode atingir qualquer um, mas ela é aleatória, pode ou não atingir. Agora, a quebra da renda atinge todo mundo. Perfeito, João. Milhões de brasileiros. Então, Sim. a primeira indicação de que é possível derrotar esse corte é a necessidade que milhões têm da manutenção do auxílio. Uma outra indicação é que há um sentimento, uma compreensão do papel positivo que esses R$ 600 exerceram na própria resistência à queda do PIB. Se não tivesse esses R$ 600, se não tivesse os auxílios emergenciais, provavelmente a queda do PIB seria muito maior. E a terceira questão é que, felizmente, nós já temos visto deputados, e não só da oposição, afirmando a necessidade dos R$ 600. Dou o exemplo, o líder do PT no Senado, que já declarou não quer a volta da fome, R$ 600 até dezembro. E mesmo deputados da situação, Sim. que, compreendendo o alcance dos R$ 600, o defendem. Portanto, a luta, o combate, a batalha, a reivindicação que as centrais levantaram em sua nota, ela é completamente realizável. Nenhum real a menos, R$ 600 a todos os necessitados até dezembro. Muito bem, João. É isso mesmo. Nos deixou esperançosos com os seus 3 motivos. Realmente são bastante relevantes, João. Vamos continuar aqui com os dedos cruzados e torcendo para que, pelo menos, o Congresso Nacional tenha sensibilidade, que não é só o povo que precisa, o Brasil precisa também, né, se mover economicamente, e esses R$ 600, embora nós sabemos que não é o valor ideal, mas ele tem sido um valor que tem, pelo menos, mantido as pessoas, né, sobrevivendo, e a economia brasileira também tem Gilce, seu papel. o que nós temos de lembrar é que os R$ 600 foram aprovados pelo Congresso. O Bolsonaro é que pegou carona. Os R$ 600 foram a última reunião presencial das centrais sindicais no Congresso foi exatamente para discutir o auxílio emergencial. Então, nós temos de lembrar que o auxílio emergencial foi aprovado pelo Congresso.
O Bolsonaro é que tentou pegar carona quando percebeu o alcance politiqueiro da medida. Muito bem, João. Muito bem. Nossa, você nos acalenta com todas essas informações e nos lembrando, é verdade, temos grandes chances, sim. Foi o movimento sindical que conquistou, foi o Congresso que votou, ele só pegou carona e está diminuindo agora. Então, não adianta ele ter ido lá no dia que está discutindo a questão do PIB ou do orçamento, essa conjunção toda, que ele, talvez eles se organizaram para ir lá nesse momento, mostrar que estamos na miséria e não temos meios, porque acabei de ouvir a fala do ministro e falando muito baixo, assim, parecia constrangido, dizendo assim, esse é o que nós podemos fazer no momento com os meios que dispomos. Nossa, achei assim, pobre, não o país, achei pobre a declaração do nosso ministro da Economia, a gente espera mais deles. Mas, João, você, ao contrário, você está aqui, ó, resplandecente e nos dando esperança. E não é uma esperança vaga, não, vã ou ingênua. Você nos deu argumentos muito sólidos para termos esperança que realmente os R$600 sejam aprovados no Congresso Nacional. Obrigada, João. Até amanhã. Até amanhã, Gilce. Até amanhã. Terminando a live SMC, agradecendo a vocês a participação e nos encontramos amanhã no mesmo horário. Muito obrigado por toda a atenção de vocês. Até amanhã. É com você, Fernando.